O Irã deu uma resposta ao que vem sendo chamado de tentativas de negociações dos Estados Unidos. Teherã quer garantias contra ações militares futuras, compensações por perdas ocorridas durante os bombardeios e o direito de controlar o Estreito de Hormuz. Assim como os americanos fizeram propostas que os iranianos consideraram inaceitáveis, essas são inaceitáveis para os Estados Unidos. A atualização que você confere agora sobre todas as ações dos americanos no Oriente Médio vem pela nossa repórter Mariana Giangiacomo, de Washington. Em entrevista a uma TV estatal iraniana, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, disse que o país está apenas trocando mensagens com os Estados Unidos por meio de países aliados, inclusive com Teherã também estabelecendo condições para acabar com qualquer conflito. A agência de notícias iraniana Fars diz que o Irã não está disposto a aceitar a proposta de um cessar-fogo de Washington. O regime dos ayatolás busca infligir mais danos aos Estados Unidos na guerra antes de avançar com qualquer conversa. A proposta dos Estados Unidos elenca pontos tidos como inadmissíveis pelo Irã, como o reconhecimento do Estado de Israel, restrições ao programa de mísseis balísticos iranianos e a impossibilidade de enriquecimento de urânio, com restrições até mesmo quando as atividades nucleares servem a fins civis. O presidente americano Donald Trump estende a mão da negociação ao mesmo tempo em que envia militares para o Oriente Médio. Há cerca de 5.000 fuzileiros navais em 2 navios anfíbios americanos em direção à região desde a semana passada. Além disso, os Estados Unidos também enviaram cerca de 1.000 soldados de uma unidade especializada em assalto aéreo e paraquedismo. Nas últimas semanas, o Irã tem fortificado e deslocado militares para a ilha de Karg, no Golfo Pérsico. O Irã se prepara para a possibilidade de os Estados Unidos realizarem uma operação com tropas para obter o controle da ilha, de onde partem 90% das exportações de petróleo do Irã. Um outro ponto sensível para o Irã são as ilhas de Geshme e Larak, no acesso ao Golfo Pérsico pelo Estreito de Hormuz. É nesta região que a Guarda Revolucionária do Irã vem fazendo o controle sobre quais embarcações podem ou não passar pelo Estreito de Hormuz e em quais condições. Vitélio, há uma grande expectativa sobre um discurso já anunciado pela própria Casa Branca que o Trump fará na sexta-feira, na Flórida, se não me engano. Está falando na Flórida, né, Lourival? Uhum. Na Flórida. Aguarda-se com grande expectativa esse discurso. Você também? Sim, William, porque ele deu um prazo de trégua de 5 dias na segunda-feira. E aparentemente essa guerra vai escalar entre sexta e sábado. Por quê? É muito frequente nós discutirmos Clausewitz aqui. E conforme você também muitas vezes já falou, a guerra tem um objetivo político. Os objetivos do Pete Hegseth para essa guerra eram acabar com a projeção de poder do Irã. E com isso, os Estados Unidos alvejaram a marinha do Irã, o programa de mísseis, os drones, a infraestrutura nuclear. A Força Aérea já estava degradada por causa das sanções. Mas veja, esse objetivo, William, não foi atendido. O Irã continua projetando poder. Ele projeta poder com minas navais, armas rudimentares. Projeta poder com drones. Ele projeta poder afetando a economia do mundo inteiro. Então, esse objetivo político não foi atingido. E também não foi atingido o objetivo secundário, que na verdade para Israel era primário, de derrubar o regime. Então, tanto o Netanyahu quanto o Trump disseram que a população poderia, nesse momento, ter uma opção de um novo governo, algo que não teria em décadas. Então, imagina a situação, William, de os Estados Unidos saírem da região com o Estreito de Hormuz fechado. Como é que ficaria o investimento que os países da região prometeram para o Trump no ano passado? A Arábia Saudita prometeu 600 bilhões, podendo chegar a 1 trilhão. Emirados Árabes, Catar, ambos ofereceram mais de 1 trilhão cada um. Como é que ficaria isso? Porque a troca por esse dinheiro é a segurança dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos não forem capazes de reabrir o Estreito de Hormuz, toda essa estratégia do Trump vai por terra. Ele precisa fazer alguma coisa e, ao que tudo indica, haverá incursões terrestres pontuais, William.
Se a gente lidar com um cenário como esse que o Vitélio está sugerindo, de incursões terrestres, os sinais são indicativos nessa direção, pelo deslocamento de contingentes importantes. A gente já tratou disso aqui seguidamente. 2 grandes unidades, uma dos Marines, que existem, aliás, para isso, para esse tipo de operação. Desembarque e tomada e formação de uma cabeça de ponte numa praia. E a aerotransportada, que é também especializada exatamente nisso, em tomar um território até a chegada de uma outra tropa com um equipamento mais pesado. Tudo indica, Trump vai para uma escalada. E para provavelmente subestimar de novo, né, a capacidade de resistência iraniana, só que agora com consequências políticas ainda mais sensíveis. Porque uma coisa é você estar numa guerra aérea, em que Estados Unidos e Israel têm a dominância aérea do Irã, destruíram a capacidade de defesa antiaérea, estão bombardeando impunemente o Irã e causando um sério problema econômico, cujos desdobramentos ainda estão em andamento. Quer dizer, né, claro que já se sentem as consequências políticas do impacto econômico negativo, mas isso ainda está no campo do que pode ser contido, lidado. Outra coisa muito diferente, politicamente falando, é ter tropas no terreno, ainda que sejam, né, contingentes limitados, operações cirúrgicas, operações especiais, mas não é disso que está se falando. Está se falando de 3.000 Marines, 2.500 homens da 82ª, isso é bastante gente. É bastante gente, mas digamos, eu estou fazendo o cenário mais conservador possível, okay, né? Que seria, não, operações pontuais, tentativa de assegurar a navegação. Eu concordo com você, nada disso será conseguido de forma pontual, de forma restrita, tomada da ilha de Harj, a contenção dos ataques na costa, tudo isso é complexo, precisaria de desembarques robustos, grandes e tal. Mas, de qualquer maneira, mesmo que vá pelo minimalista, ainda assim vai haver mortes de militares americanos num número muito superior do que esses 13 que foram anunciados até aqui. E aí, isso é irreversível, né, William? Isso não é uma questão econômica, passageira ou de alguns meses. São mortes de soldados americanos numa guerra impopular, numa guerra que não mobilizou a opinião pública americana. Aí, realmente, o estrago político vai ser brutal. Se a gente voltar para a hipótese que você também estava sugerindo, Vitélio, de a gente viver uma escalada com tropas no chão, desembarcando eventualmente, é difícil imaginar que possa ser feito de maneira diferente, eventualmente permanecendo por bastante tempo em território iraniano como forma de manter aberto o Estreito de Hormuz da maneira que for possível. Nós estamos falando de uma guerra cujo final é simplesmente imprevisível. Sim. Bom, uma operação dessas, né, o USS Boxer tem 2.500 soldados fuzileiros, né, e o USS Tripoli mais 2.500, são unidades expedicionárias da Marinha. E tem a 82ª, que você lembrou que são cerca de 3.000 paraquedistas. Agora, essas unidades, elas ficariam desfavoráveis no terreno, porque elas são alvos, né? Se os Estados Unidos e Israel não conseguem impedir que drones sejam lançados contra territórios de países vizinhos, aliados, ou contra o território de Israel, imagina essas tropas ali muito próximas ao poder de fogo da Guarda Revolucionária, que está intacto. Por mais que a Marinha tenha sido muito alvejada, segundo Trump, mais de 60 embarcações, e a Força Aérea já não estivesse funcional antes da guerra e nem tentou fazer frente a Estados Unidos e Israel, tem 610 mil militares na ativa no Irã e 350 mil reservistas. Então, uma força expedicionária ali sofreria ataques constantes. Seria necessário ocupar parte do Estreito de Hormuz, seria necessário ocupar também algum alvo estratégico, como a ilha de Harg, para ter algum mecanismo de pressão, de troca, para que o Irã não continue atacando.
E aí tem mais dois pontos que eu quero finalizar com eles. Primeiro, a OTAN mobilizando 22 países aliados para abrir o Estreito de Hormuz, porque os Estados Unidos não têm navios caça-minas ali. Tinha 4, eles foram descomissionados no ano passado. Os Estados Unidos precisam dos caça-minas, são os primeiros navios que são cortados dos orçamentos militares, infelizmente. E segundo, os países do Golfo dizendo que não vão mais tolerar retaliação do Irã contra seu território. Então, a Arábia Saudita, Emirados Árabes, Catar, já subindo o tom contra o Irã, William. E a gente vai ter que, de novo, tentar entrar na cabeça do Trump, coisa que a gente nunca conseguiu até aqui. Estamos obrigados a reconhecer que ele sempre nos surpreende. Em geral, por medidas que a gente acha impossível que alguém em sã consciência tome, mas ele toma. Agora, no caso, ele precisa definir o objetivo estratégico. Ou pelo menos a gente precisa entender qual seria a definição dele de objetivo estratégico. Se é manter o Estreito de Hormuz aberto, é uma coisa. Se é conseguir, como o Vitelli estava dizendo, um tipo de trunfo para obrigar o Irã a ir uma negociação, como uma ocupação de carga, e o que isso implica para o Irã em termos econômicos, porque ali passa o petróleo deles, é outra. Uhum. Você quer se arriscar? Bem, eu acho que o próprio Trump, ele, de forma indireta, ele reconhece que a iniciativa está com o Irã, porque ele está apostando as fichas dele na negociação com o presidente do parlamento, Mohammed Khalibaf, que ele elogiou como sendo alguém que tem condições de negociar. O Trump chegou a falar hoje em mudança de regime. O Trump diz que... Hoje não, na segunda-feira, em entrevista à CNN, ele disse que sim, estava acontecendo uma mudança de regime, ou seja, ele ainda se inspira no modelo venezuelano. Achou a Delcy em Teherã. A Delcy de Teherã. Seria o Mohammed Khalibaf, que é um homem do corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, tem todas as credenciais realmente políticas, militares, para exercer ali o poder e representar o Irã em negociações. Só que, assim, o que o Irã está exigindo é o oposto daquilo que os Estados Unidos estão exigindo. É exatamente um espelho, né, do que, por exemplo, conservação do arsenal de mísseis convencionais, conservação do programa nuclear pacífico, conservação dos proxies, né, dos grupos, não atacar mais o Hezbollah, os Houthis, assim por diante. Então, e essas são as posições, obviamente, do Khalibaf, que é um homem duro, né, o que eles chamam de conservador pragmático. E se o Trump fala, não, vou destruir com mais força ainda o Irã, quer dizer, isso é mais do mesmo, isso não é uma estratégia, isso é apenas mais uma ameaça que soa um pouco vazia. E, ao mesmo tempo, fala, não, eu tenho com quem negociar, então ele reconhece que ele, como diria ele para o Zelensky, ele não tem as cartas. Como diriam os próprios americanos, os iranianos têm uma carta fraca, weak hand, como eles falam, jogador de pôquer, né? Tem uma mão ruim, mas estão sabendo jogar. Vitelli, por último, eu tenho um pouquinho de tempo ainda, queria ouvir você por último. Que peso tem questões econômicas na possível decisão do Trump? Bom, veja, William, nesse momento se fala nos Estados Unidos em ativar a 25ª emenda da Constituição para o J.D. Vance assumir o lugar do Trump. Isso é colocado em editoriais de jornais de grande circulação. Já tem a impopularidade da guerra, com só 1/4 dos americanos apoiando essa guerra, o aumento considerável dos preços em um país onde a palavra affordability já era muito repetida, o custo de vida era muito elevado. Então, não só a economia, mas a economia que pressiona as eleições de novembro, quando será renovada toda a Câmara e 1/3 do Senado. E tudo isso é muito desfavorável por Trump, inclusive a divisão no seu próprio gabinete nesse momento, William.